A palavra é sua, Tirza, novamente. Desculpa a interrupção. Gente, vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Tirza, eu sou psicóloga de formação. Atualmente, eu atuo no Serviço Especializado em Abordagem Social, que é um serviço destinado para atender as pessoas em situação de rua, casos de exploração do trabalho infantil e exploração sexual. Ao contrário do Centro Pop Migli, né, que fez a apresentação na semana passada, que o principal foco é o atendimento através da demanda espontânea, o serviço especializado em abordagem social, o principal foco dele é a busca ativa. Então, é um serviço que diz de uma presença continuada nos territórios, que tem o principal objetivo de identificar ali o público já mencionado. E como a gente tem uma experiência de estar constantemente no território, hoje eu vou estar falando sobre a importância de levar em consideração o território nas nossas ações, de como que o território ele está extremamente ligado, né, aos movimentos que os usuários têm em relação à rede, em relação às demandas, em relação aos seus vínculos. Então, eu coloquei aqui o fortalecimento dos vínculos territoriais, familiares e com os serviços públicos. A primeira reflexão que eu vou trazer é muito no teor de reflexão mesmo, né, não com um conhecimento fechado, diz sobre o que é estar protegido. E quando eu pensei em trazer essa reflexão, até quando a gente lê sobre o principal objetivo, né, do serviço especializado em abordagem social, diz que o principal objetivo é auxiliar ali no processo de superação da situação de rua. Só que na nossa prática, né, a gente começa a questionar que é importante superar a situação de rua para quem? Né? Porque às vezes a gente, quanto trabalhador, a gente pode realmente identificar, né, que a moradia é um local protetivo, afinal a moradia, né, ela diz de você estar protegido de algumas questões de doenças, que na rua você está mais exposto, questões relacionadas à violência, até mesmo quando a gente pensa, né, na cidade como um todo, a gente vê que existe uma expectativa ali dos munícipes em relação à população em situação de rua sair dos espaços públicos, uma questão higienista, uma questão de estética mesmo. Mas quando a gente pergunta para o usuário, né, sobre a superação da situação de rua, muitas vezes a gente tem uma resposta de que para ele aquilo não é tão importante, né? Então, assim, é possível estar protegido mesmo estando na rua? Acho que essa pergunta ela é muito importante, porque ela diz... Falei com ela, Espírito Santo, né? Tá. Ela diz do objetivo do nosso trabalho, né? E aí a gente começa. O que é estar protegido? Eu linkei aqui 3 fatos, né? Que acho que organizam um pouco o nosso trabalho. O primeiro dele, né, diz da ampliação da capacidade protetiva das famílias, e hoje a gente vai estar falando sobre as famílias também, a diminuição de agravos ocasionados pelas violações de direitos, a melhoria da qualidade de vida e o acesso a bens e serviços, o acesso à rede, o acesso à cidade, a participação nas comunidades como elemento importante para o fortalecimento dos vínculos comunitários, mas também como fator preventivo a riscos. E é muito importante falar sobre isso, né, sobre a participação nas comunidades, porque diz de uma população em situação de rua que não está parte da comunidade, né? Não existe um bairro ali onde, em determinado ponto, existe uma população que não interage com quem mora de uma forma domiciliada nesse bairro, né? Mas diz de um vínculo, né? De uma comunidade que se relaciona. E isso é muito importante. Inclusive, quando a gente identifica, né, que existem muitos conflitos entre as pessoas domiciliadas e quem reside ali na rua, a gente percebe como que isso é conflitante e traz angústias para quem está ali, né? Inclusive, a gente vai começar a falar sobre a importância de debater sobre o território e como que o território, quando a gente fala de populações mais vulneráveis, ela está totalmente ligada a questões protetivas. Eu tinha até iniciado lá na primeira vez sobre essa reflexão, porque eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de se mudar de cidade, de se mudar de estado, e toda mudança ela traz impactos para a nossa vida, né? Porque a gente tem relações com o local que a gente mora, com o local que a gente nasceu, mas não necessariamente essa relação diz de uma relação de proteção.
Porque eu tenho acesso a um celular, onde eu consigo me comunicar ali com meus amigos, eu consigo me comunicar com a minha família, eu tenho um acesso à renda, eu tenho acesso a outros meios ali de proteção, mas quando a gente pensa, né, de uma população em situação de rua, muitas vezes o território que ela está muito ligado às questões de proteção. E é interessante porque meu pai, ele trabalha na fiscalização, e ele participou de uma ação onde um usuário estava ocupando um espaço público e iria tirar os pertences desse usuário e encaminhar ele pelo Abrigo São Paulo. Meu pai estava me falando assim, olha, tá vendo? Ele não queria ir para o abrigo, né? Porque tem vaga no abrigo, mas ele não queria ir para o abrigo. E eu estava fazendo essa reflexão com ele, assim, como o local que ele está, que era muito longe no abrigo, não diz somente de um local de moradia, né? Diz de um local onde ele tem acesso à renda, porque era onde ele trabalhava com os materiais recicláveis, diz de onde que ele tem acesso às doações, é onde ele tem acesso aos vínculos, né? Porque ele tinha um vínculo com a comunidade ali, é onde a comunidade conhecia ele, de alguma forma protegia ele. Então, o território, ele diz muito mais do que somente um lugar onde você está, né? Ele diz uma proteção. E quando a gente fala sobre a população em situação de rua circular pela cidade, a gente amplia essa capacidade protetiva, né? E o que a gente percebe na população em situação de rua, geralmente, locais muito restritos de acesso, e muita dificuldade de circular pela cidade. Às vezes, equipamentos que acessam e dificuldade de circular por vários equipamentos, né? Então, de uma forma muito restrita. Isso diz de uma desproteção, né? Então, falar sobre circular pela cidade, acessar a cidade, diz de proteção. E a gente tem muitos equipamentos e espaços públicos no município, mas não necessariamente diz de espaços onde é fácil de acessar, né? E a gente vai estar debatendo sobre isso hoje. E aí eu coloquei aqui sobre por que é importante falar sobre o território. O primeiro passo diz sobre a possibilidade da gente atuar através de uma proteção social proativa, onde a gente consegue antecipar algumas situações que no território a gente já visualiza que vai trazer conflitos, porque quando eu identifico que determinado território tem uma incidência ali de violação, tem uma incidência, né, de violência de gênero, eu estou identificando ali que está iniciando um conflito, né, entre os comerciantes e um grupo de pessoas em situação que está permanecendo ali no espaço. Então, quando eu identifico isso de uma forma antecipada, eu consigo realizar ações no âmbito preventivo, né? Então, por isso que diz de uma proteção social proativa. E a presença no território diz também da gente estar atento a quais são as dinâmicas que estão ali. O território, ele muda muito, né? Ele está em constante mutação, então diz a gente estar presente continuamente para a gente entender que novos contextos vão aparecer, né? E agir através desses novos contextos. Então, esse é um dos principais pontos da importância da gente falar sobre o território. O segundo diz da gente antecipar uma procura espontânea, e falar sobre antecipar uma procura espontânea, ela é muito importante, porque muitas vezes o usuário, quando ele chega num equipamento por uma demanda espontânea, ele já chega com uma série de violações de direitos que poderiam ser antecipadas se tivesse feito uma busca ativa antes. E falando especificamente sobre o Centro Pop Miguelin, a gente tem um dificultador, que é um equipamento que está para a cidade, em uma região ali mais centralizada, onde a gente tem um município que tem um território muito grande, né? Então, quando a gente pensa em territórios mais distantes, a gente diz de uma dificuldade de acesso a esse equipamento. A gente vou até estar mostrando umas fotos em relação a isso, mas ano passado a gente tinha realizado um projeto junto com o Centro Pop Miguelin, que é o Miguelin na Rua, que diz de estar presente, né, junto com o serviço de abordagem em determinados territórios, inclusive territórios distantes, onde a gente possa possibilitar o acesso desses adolescentes que estão distantes para o Centro Pop, né? Então, uma das importâncias de antecipar essa procura espontânea. O terceiro ponto do mapeamento da rede formal, que geralmente é mais fácil de mapear, mesmo quando eu não estou no território, né? Geralmente a gente consegue mapear quais são os serviços da política pública presente ali nos territórios,
Mas existe um tipo de mapeamento que às vezes a gente só vai conseguir percorrendo o território mesmo, que diz da rede informal que é presente ali no território. E quando a gente começa a se relacionar com o território, a gente fica espantado com a quantidade de redes informais que existem ali, né? Porque é o pessoal da banca que ajuda a guardar um documento, é uma pessoa que ajuda deixando o usuário utilizar o banheiro, é alguém, né, que distribui um marmitex, é um grupo ali de pessoas, né, que distribui roupas. Então, uma série de proteções que, às vezes, ele não vai conseguir através de uma política pública. E é interessante, assim, porque muitas vezes para o usuário fica muito claro, né, o que é uma política pública, o que é uma rede informal, e quando a gente pensa de uma rede informal, por mais que muitas vezes atue de uma forma mais assistencialista, isso não tira a sua importância, porque tem uma série de questões ali que são propiciadas que às vezes a rede não dá conta. Um dos exemplos é sobre banheiro, né? A gente não tem banheiros públicos no município, então, e as pessoas precisam utilizar o banheiro, né? A gente tem alguns centros POPs, tem o Centro Pop Miguelin, que é um para o município, quando a gente pensa em criança e adolescente, no público adulto a gente tem 3, todos de uma forma muito centralizada, e quando a gente pensa em regionais mais distantes, né, a gente dirige o público que não tem acesso a banheiro. Então, a rede informal, ela é importante por isso, né, porque muitas vezes ela vai trazer possibilidades ali de acesso que a política não dá conta. E é uma rede, assim, que a gente vai conseguir identificar quando a gente tem uma relação mais próxima, né, percorrendo mesmo aquele território. O quarto ponto, né, vivenciar e compreender quais são as dinâmicas desses territórios, identificar quais são os locais que as pessoas permanecem, quando a gente pensa, né, no Miguelin, onde que essas famílias, né, no caso de famílias com crianças em trabalho infantil, quais os locais que elas permanecem? Quais são os locais ali que geram mais renda, né? Qual que é a relação que ela tem com as pessoas ali do entorno? Os adolescentes em situação de rua, né? Quais são os principais pontos da cidade que eles dormem, né? Então, identificar que pontos são esses, quais são as principais violações de direitos presentes nesses pontos, né? Porque as violações, elas mudam muito de território para território, quais são as condições desse território, quais são as estratégias, né, de sobrevivência ali, que mudam muito de território para território, isso diz muito também da rede informal que é presente em cada espaço, quais são as potencialidades dos espaços físicos, desses espaços físicos, e quando a gente diz potencialidade, um dos exemplos é a equipe da Pampulha, por exemplo, a gente tem uma regional, a gente tem muitos parques, tem muitas praças, né, e praças com muitas árvores. Então, como que eu posso utilizar, né, essas praças para realizar atividades ali com os usuários? Quais são as potencialidades ali do entorno de onde esses usuários permanecem? Quais são as relações que estabelece com a comunidade? É uma relação amistosa? É uma relação de atrito? Então, compreender essas dinâmicas vai me ajudar a pensar em estratégias de atuação. Identificar quais são os territórios com incidência de situações mais complexas, quais são os territórios com maior incidência de violência, violência de gênero, com incidência ali de uso prejudicial de álcool e outras drogas, para assim eu consiga realizar ações, né, tanto para dentro de um equipamento, mas relações que precisam ser no próprio espaço do território. O quinto ponto aqui é trazer novos significados aos espaços de permanência. Eu vou até trazer um exemplo em relação a isso, de um grupo de pessoas adultas, né, em situação de rua, que permanecia ali na Praça da Liberdade, né, e eles ficavam próximo a uma das bibliotecas que ficavam ali, e geralmente no horário do almoço acendiam um fogão lá improvisado para fazer comida. E a fumaça desse fogão estava entrando dentro da biblioteca, principalmente dentro de uma sala de livros raros. E tinha um conflito muito grande assim, entre o pessoal ali da biblioteca, que trabalhava ali, entre o grupo, e a gente ficou pensando sobre como atuar, né, diante dessa situação. E era interessante porque as pessoas que permaneciam ali, geralmente elas entravam muito para utilizar o banheiro. E a gente ficou pensando, né, estar num local, né, que tem acesso ali à leitura, tem acesso a espaços de cultura, qual que é a relação que esses usuários estavam tendo em relação a isso? E a gente organizou uma atividade de uma visita guiada
na biblioteca, onde eles entraram, foram apresentados todos os espaços, entraram nessa sala, colocou as luvas ali para manusear os livros, eles fizeram a carteirinha, né, para empréstimo de livros, e foi muito interessante, assim, como que a relação deles com o espaço foi diferente. Não de deixar de fazer o alimento, né, mas de fazer esse alimento em um outro local, mas não pensando ali de fazer uma ação higienista, né, onde eu preciso tirar esse pessoal que está aqui porque está atrapalhando um determinado espaço. Mas como que eu posso trazer novos significados de relação entre essa pessoa que está ali e os outros espaços, né? Eu acho que diz muito disso. Compreender, né, como a realização das necessidades básicas de sobrevivência, como dormir, trabalhar, pode estar condicionada ao espaço ocupado, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que a gente já realizou, um deles de um sarau que nós fizemos na praça, e é muito interessante porque essa praça é a Praça Duque de Caxias, que era um território onde o bairro ali como um todo, a gente recebia muitas reclamações sobre a população de situação de rua que permanecia ali. E muito com solicitações, pedindo a retirada das pessoas do espaço, e a gente realizou como estratégia, foi até uma estratégia que a gente fez junto com o Centro Pop Miguelin, de realizar um sarau na praça, onde a gente convidou os usuários, né, para realizar apresentações, cantar, dançar, teve capoeira, e a gente realizou um café da manhã no início desse sarau, e foi muito bacana porque a gente colocou algumas mesas ali com o café da manhã, e foi chegando muitas pessoas, né, perguntando o que estava acontecendo, e a gente tinha falado que a gente estava realizando o café da manhã, e estava convidando todos eles para participar, e muita gente sentou ali, para comer junto e para assistir as apresentações que estavam acontecendo. E aí isso é muito interessante porque dificilmente a população, de uma forma geral, vê esse público como um público que tem potencialidades, né? E quando a gente diz de um sarau de apresentação, onde esses usuários vão estar cantando, vão estar dançando, vão estar se apresentando, diz de um novo olhar, por mais que a gente não tivesse realizado um debate ali sobre esse fenômeno da população em situação de rua, a gente estava trazendo aquela população, aquele pessoal daquela comunidade para olhar para esse público com um olhar diferente, né? Com um olhar que é um público que também tem potencialidades, tem vulnerabilidades, mas também tem muitas potencialidades. E aí foi muito interessante, porque em um dos momentos, o pessoal, os adolescentes da escola estavam saindo da aula, e os adolescentes do Miguelin, eles estavam realizando uma apresentação, né? E esses outros adolescentes estavam saindo da aula, eles pararam ali na praça, fizeram uma roda para assistir os adolescentes do Miguelin nessa apresentação. E aí isso foi muito simbólico, né? Porque a gente viu de uma comunidade que parou para prestigiar o nosso público que estava ali fazendo algumas apresentações. Isso diz de uma ação no território de uma forma preventiva, né? De eu prevenir ali conflitos que podem se agravar, de eu pensar, né, dessas relações da comunidade com o nosso público, que pode ser relações amistosas, que vai estar sentado junto ali para um café da manhã, para trocas, para apreciação. Então, foi um momento, assim, muito interessante e que apareceu muita gente, né? A gente até se surpreendeu bastante com isso. Sabe o que eu acho desse tipo de coisa? É o capitalismo mais descarado que existe. Aqui diz da ação, até que eu já mencionei, né, do Miguelin na rua, e foi interessante porque essa primeira foto diz de um território que tinha muita incidência de trabalho infantil, e no período de pandemia, como tinha suspendido as festas que estavam acontecendo ali, a gente identificou que era um público que não tinha voltado mais, mas mesmo assim a gente percorreu aquele território junto com o Centro Pop, compreendendo isso, né? Porque quando eu atender novamente, quando eu atender, né, alguém daquele território, o fato de eu ter percorrido e me relacionado com aquele território vai fazer com que eu compreenda melhor ali as situações propostas. Aqui na segunda foto, né, diz isso, de antecipar uma procura espontânea de algumas pessoas que a gente identificou ali em conjunto, e é muito interessante falar disso, assim, porque
porque o CEAS, muito desse conhecimento, né, de onde está a maior incidência desse público, e o Miguelin muito com a expertise ali da abordagem para criança e adolescente, né? Então, como juntar potências também, né? Um serviço, né, que tem um maior conhecimento do território e um outro serviço que tem uma potencialidade muito maior no trabalho ali com crianças e adolescentes. Coloquei alguns textos, acho que pelo tempo não vai dar para a gente ver, né? Mas eu vou ler só esse último, que diz o seguinte: as políticas públicas, em geral, tendem a homogeneizar o espaço, desconsiderando as particularidades e a dinâmica peculiar de cada um. Nessa relação, o espaço não é somente uma área fria, estática, mas é efetivamente um elemento para análise móvel e rico em detalhes. Então, diz isso, né? Não tem como eu pensar em ações sem pensar nos territórios que essas pessoas estão, né? Em territórios que têm realidades muito diferentes. Aqui uma foto de um encontro que a gente fez com algumas representações da comunidade. Também era um território onde a gente tinha muito conflito, e esse dia foi muito interessante, porque a gente conseguiu reunir mais ou menos 40 pessoas ali da comunidade para falar sobre o fenômeno da população em situação de rua. Então, foi um dia bem significativo. Aqui foi uma ação também que a gente fez junto com o Centro Pop Miguelin, bem no início da pandemia, onde a gente identificou, né, que na Praça da Lavadeira era um ponto de maior aglomeração de adolescentes, então a gente realizou uma ação em conjunto para orientações, foi muito bacana. E só mais uma reflexão: o território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. E é tão bacana falar disso, assim, porque a gente tem muitos casos de pessoas que superam a situação de rua e que voltam para a rua por conta de um vínculo com o território. A gente teve recentemente um caso de um jovem adulto, onde ele disse assim: olha, onde eu estava eu não conhecia ninguém, né? Então eu ficava o dia todo sozinho, então eu sentia falta, né, dos meus amigos. Então ele voltava para aquele território pelo vínculo com as pessoas que estavam ali, né? Então da importância de construir relações também com outros espaços, né? O território como potencializador das relações. Aqui foi um futebol que a gente realizou com os usuários, onde a gente identificou, né, usuários com interesses comuns para fazer encontros. O território como o potencializador também para participação e controle democrático. E isso é muito importante, assim, porque muitas vezes a gente consegue visualizar algumas dificuldades ali na política, algumas coisas que estão faltando de serviços, mas como que é importante trazer o usuário para esse espaço, né, para ele dizer o que está faltando. Aqui foi um encontro quando a gente fez, que eles puderam trazer disso. Eu vou passar rápido, acho que o tempo está bem corrido. Cisa, fica tranquila, a apresentação está excelente, não precisa correr não, estamos adorando. Então tá bom, porque já vai dar 8 horas, né? Fico preocupada com o tempo. Não, pode ir tranquila, porque nós atrasamos demais, Tirza, com essa bagunça aí do Zoom. E o território, assim como eu disse, é preciso a gente compreender ele. As redes informais, né, a gente vai compreender muito percorrendo aquele território, mas como que é importante a gente também estabelecer uma relação com os serviços públicos que está ali. Isso não é fácil, né? Na prática a gente vê que a gente tem uma dificuldade muito grande por ter diferenças de compreensão em relação aos serviços, diferença de compreensão em relação aos fenômenos. A gente percebe que muitas vezes a gente tem alguns embates ali em relação ao fenômeno e o que o serviço pode promover. Um dos exemplos muito claros que a gente tem disso é no caso da saúde, quando é preciso fazer um exame de sangue, né? Que os exames são feitos muito cedo, 7 horas da manhã, e a maioria dos usuários, eles trazem, assim, tem essa dificuldade de acordar às 7 horas da manhã, né? E quando a gente vai
dialogar ali com o equipamento, eles trazem também de uma dificuldade deles de articularem possibilidades de outros horários, né? Porque já tem um horário marcado ali com o laboratório. Então, assim, a relação com as redes nem sempre ela é uma relação fácil, né? Mas são relações super possíveis. E é importante, assim, a gente pensar em como construir essas relações. Eu acho muito interessante, assim, porque quando a gente vai falar dos usuários, a gente diz muito, né, que a construção do vínculo ela precisa ser gradativa. É uma construção que é feita ali dia após dia, a gente não vai conseguir a confiança de uma hora para outra, mas quando a gente diz da rede, a gente também diz de uma rede onde a gente constrói uma confiança gradativa, né, onde a construção ela é bem aos poucos. E essa construção de unir algumas formas de pensar, unir quais são as necessidades daquilo que é possível ser feito, ela é muito gradativa. Já vou passar aqui para o ponto 2. Não, esse primeiro ponto que eu coloquei ele é muito importante, porque diz da importância da gente construir parcerias com as instituições, e diz de um fato muito bacana da importância da gente ter uma comunicação que seja mais ágil. Isso é muito difícil, né? A gente estabelecer formas de comunicar de uma forma mais efetiva com a rede, mas ela é muito importante, porque diz de evitar uma duplicação do trabalho, mas principalmente de evitar alguns constrangimentos, né? Muitas vezes a gente coloca o usuário em uma situação onde para todos os lugares que ele precisa ir, ele precisa contar novamente a sua história. Eu acho que isso diz de uma fragilidade muito grande da rede, né? Porque a gente diz de colocar o usuário numa posição de se revitimizar a todo momento. Então, quando a gente pensa, né, numa relação com a rede, que é uma relação de comunicação, de trocas, são relações onde a gente trabalha com os mesmos usuários, trabalha nos mesmos territórios, e precisa ter uma comunicação que seja fluida, né? Porque a gente evita o usuário de se colocar nessa posição de constrangimento. E até dando um exemplo aqui com o Centro Pop, muitas vezes a gente atende os mesmos adolescentes, né? O Centro Pop ali no equipamento, o serviço de abordagem na rua, e como que é constrangedor para o usuário ele precisar ficar contando a sua história ali diversas vezes para serviços diferentes, né? Quando a gente alinha as nossas comunicações, as nossas ações, a gente traz, de certa forma, para o usuário uma segurança maior, né? Uma segurança de uma política que funciona, que de fato existe uma relação de rede ali, né? Então, isso é muito importante. O segundo ponto, eu coloquei aqui, a concepção de trabalho em rede baseia-se em alguns princípios, tais como a integralidade dos sujeitos e a incompletude institucional inerente às diversas políticas públicas. A integralidade dos sujeitos, né, diz a gente pensar em ações de forma integral para esse sujeito, e quando a gente pensa na incompletude, isso é tão importante, e acho que foi até algo falado na semana passada, porque nenhum serviço ele vai conseguir dar conta daquele sujeito sozinho, né? Ele tem necessidades diversas, onde a gente só vai conseguir construir ações ali de uma forma conjunta. E aí, quando vai falar de rede, eu coloquei aqui em primeiro lugar sobre os espaços de cultura e lazer. Não foi de propósito, né, que eu coloquei em primeiro, da gente falar sobre isso a primeiro momento, porque a gente, quanto serviço, isso eu falo muito de uma reflexão que os trabalhadores do CEAS já fizeram muito, e a gente dialoga muito. Às vezes a gente tem o hábito de olhar muito para os usuários com o olhar da vulnerabilidade e pouco das potencialidades. E aí, muitas vezes, quando a gente chega para os usuários, a gente identifica ali, né, que tem pessoas que têm questões de saúde graves há tempo sem tratamento, tem uma tuberculose ali não tratada, faz uso abusivo, né, do álcool ou de alguma outra droga, a gente identifica que não tem a documentação civil. Muitas vezes a gente tende a trabalhar com o usuário voltado para essas ações, né, para a superação dessas ações. E aí, muitas vezes, os usuários eles não respondem a isso, né, e às vezes a gente
tem o hábito de falar, nossa, porque o usuário ele é muito resistente, né, em relação a atender as demandas do serviço. Mas será que existe, de fato, uma resistência, né? Porque, assim, qual que é o olhar também que eu estou levando para aquele usuário? E é muito bacana porque hoje no serviço a gente tem a presença, né, de arte-educadores, que são arte-educadores que realizam ações artísticas tanto para dentro do serviço, mas também tem o objetivo, né, de estabelecer relações com os espaços culturais e de lazer da cidade, e a gente identifica como que é potente a gente trabalhar com o usuário, algumas ações anteriores àquilo que está em maior vulnerabilidade. Muitas vezes o usuário ele não vai aceitar mesmo um tratamento para tuberculose, porque aquilo naquele momento não é importante para ele. Mas quando a gente inicia nossas ações voltado para o lado ali do sensível, esse usuário ele se abre para outras possibilidades. Eu lembro muito de um caso que a gente atendia, de que era um usuário, né, que estava há anos em situação de isolamento, que dialogava pouco ali com a comunidade, tinha poucos vínculos com outras pessoas em situação de rua, até mesmo com o serviço, tinha uma relação ali muito frouxa, muito fragilizada, e na época a gente tinha organizado uma atividade no Cine Santa Teresa, onde a gente passou um filme, fechou uma sessão ali para o nosso público, e a gente convidou esse usuário para participar. E aí, depois que ele assistiu esse filme, ele ficou muito emotivo e ele trouxe de como que esse filme fez ele pensar nas memórias relacionadas à sua infância, né? Memórias mais afetivas, memórias relacionadas à família. E ele trouxe o desejo ali de retomar o contato com seus familiares. A gente conseguiu o contato desses familiares, né? E foi muito bacana porque ele pediu para visitar, eram familiares que ficavam em outro estado, ele foi visitar esses familiares, passar o Natal com eles, e como que a ação relacionada a isso não foi uma ação proposital, né? Mas pensar ali em levar para um espaço de assistir um filme, onde a primeiro momento pode parecer algo sem um objetivo muito claro, como que isso traz uma série de desejos, de abertura a ações, e é muito bacana, assim. Um outro exemplo que eu trago é em relação ao usuário idoso que a gente atendia, que também estava numa situação ali de poucos contatos, de muito isolamento, estava numa situação num local, né, que tinha risco de alagamento, mas ele não saía daquele território. A gente chegou uma vez a fazer uma abordagem junto com a Defesa Civil para falar sobre os riscos que existiam naquele espaço, mas ele tinha muita dificuldade assim, de circular pela cidade. Então, nem mesmo no próprio bairro, no entorno ali, ele costumava circular, né? Ele permanecia muito naquele espaço. Mas ele trouxe para a gente o desejo de aprender a mexer no computador. E a gente fez uma visita com ele no acolhimento institucional. E nesse acolhimento institucional tinha um telecentro, né? Então a gente falou que ia realizar uma atividade lá, e ele ficou super empolgado quando entrou ali na sala dos computadores. A gente aproveitou a oportunidade para mostrar o equipamento, e depois ele trouxe esse desejo, né, de estar naquele equipamento, né, de ir para uma república. E é muito bacana a gente pensar nessas ações, porque como que esses espaços, né, tanto de cultura como de lazer, eles são potentes, né, e ele traz esse olhar para o que é potencial. Diferentemente, né, do que quando a gente pensa em articulações com outros serviços, que geralmente está para o lado da vulnerabilidade, quando a gente pensa em espaços de cultura e de lazer, geralmente o olhar está mais voltado para a potencialidade, né? Isso é muito interessante. Eu coloquei aqui algumas fotos de algumas ações que a gente já realizou com o público, muito voltada para esses espaços. E é importante falar dos espaços de lazer também, porque geralmente são espaços pouco acessados, né? As praças, os parques, são espaços públicos, mas será que tem um fácil acesso ali, né? Os usuários, eles acessam esses espaços, eles usufruem desses espaços. Então, como que a gente pensar em estratégias para que eles também possam estar acessando, né? E vivenciar um pouco a potência desses locais. Aqui algumas outras ações que a gente realizou.
Essa aqui foi essa segunda foto foi uma visita que a gente realizou ao museu, e foi muito bacana, porque quando a gente chegou, o rapaz que estava guiando a atividade, ele falou assim, olha, hoje vocês estão vindo aqui acompanhados pelos serviços, mas eu gostaria que vocês viessem outras vezes sozinhos, né? Não por vocês estarem sozinhos, mas porque vocês sempre serão bem recebidos, né? O espaço de vocês. E muitas vezes a gente vê alguns espaços culturais que ainda tem um jeito muito elitizado, né? Onde pessoas mais elitizadas acessam, onde por mais que seja aberto, o acesso ele não é tão aberto assim, né? E como que é potente a gente pensar no acesso a esses espaços, né? Porque são espaços que trazem memórias, que está muito ligado ali ao afeto, que propicia para que os usuários eles possam se comunicar também através de outras linguagens, né? Quando a gente pensa em realizar atividades posteriormente a essas visitas. E eu até coloquei um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês, que diz o seguinte: quando eu, espectador, me comovo diante da beleza de um quadro, sinto brotar em mim a vontade de pintar, escrever, agir e exteriorizar a tensão criativa que fervilha dentro de mim, seja eu um artista ou não. Elevar o objeto imaginário à dignidade da coisa, quer dizer, então, a nosso ver, que a obra de arte, o objeto, conseguiu desencadear no espectador seu próprio impulso de criar, isto é, a coisa. A obra produzida por sublimação suscita no espectador não só o desejo de produzir, como mais do que isso, o gozo de superar a si mesmo. Uma coisa é o desejo de produzir, outra, a alegria de descobrir melhor o que somos, porque conseguimos atravessar a prova da criação. A beleza é sempre provocada por uma obra que nos apazigua, que nos alivia e nos deixa felizes por sermos o que somos. E eu coloquei esse texto assim, porque é muito bacana como que, quando a gente realiza ações por esse viés artístico, cultural, do lazer, ele propicia no usuário esse desejo da criação. E não só uma criação ali do pintar, do desenhar, mas uma criação da sua própria história, né? Porque a gente vê que são espaços que trazem memórias muito afetivas, que trazem memórias relacionadas à infância, memórias relacionadas à sua família, e como que muitas vezes a gente só vai conseguir atingir esses usuários em outras questões relacionadas a coisas que ele necessita, de saúde, de documentação, pensar em questões de moradia, quando primeiro eu trabalho pela ordem do sensível, né? Então, é muito importante a gente pensar e mapear quais são esses espaços culturais e de lazer que existem no município e pensar em formas de acesso, né, para que esses usuários possam ter. Importante falar que esses acessos, né, eles não sejam só com a presença dos serviços, mas como a gente possibilitar acessos sozinhos, né, e é importante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente identifica uma dificuldade de alguns usuários de determinados locais quando não está acompanhado ali de alguém do serviço, né? Então, como a gente pensar em possibilitar esses acessos ali de uma forma autônoma mesmo, né? Pela via do desejo, e dialogar com esses espaços para que eles também estejam abertos a receber esse público da forma que está vestido, né? Da forma que está naquele momento. Então, isso é muito importante. Falando agora sobre os serviços de saúde, a importância, né, da gente dialogar tanto com as unidades básicas de saúde, que está presente ali no território, e quando a gente pensa no centro de saúde, por mais que seja um equipamento que está ali dentro de algo físico, né, diz um equipamento que também pode estar presente no território, que também pode estar ações fora do seu loco ali de trabalho. E eu falo disso porque muitas vezes o usuário ele vai ter uma dificuldade de acessar um equipamento mesmo. Ou por experiências passadas que ele teve, de ter acessado, não ter sido bem atendido, porque a gente diz de um público, né, que historicamente ele possui uma exclusão mesmo. Então, muitas vezes, por já ter passado por situações ali de não ter sido bem recebido, tem uma dificuldade de acessar esses equipamentos.
Então, como que é importante a gente criar, junto com esses equipamentos, estratégias de vinculação? E é muito interessante falar sobre isso, assim, porque eu lembro que quando eu cheguei no serviço, em 2016, aqui em Belo Horizonte falava muito que o centro de saúde de referência para a população em situação de rua era o Carlos Chagas. E eu lembro que tinha muito aquela questão, né, de que quando a gente chegava no centro de saúde, perguntava assim, mas onde que o usuário está? Porque esse território não é do meu centro de saúde. E muitas vezes a gente está falando de uma população que circula, né? Que circula, não tem um ponto ali fixo de permanência. Então, qual centro de saúde ele deve acessar? Eu lembro que na época foi feita muito uma discussão de que o centro de saúde que ele deve acessar é o centro de saúde que está mais próximo dele. Né, que é um público que não tem uma referência ali, um único equipamento, que ele deve acessar o equipamento que está mais próximo, né? E que esse equipamento, ele possa ter um preparo para atender esse usuário. E aqui a gente tem uma foto, a primeira, de uma ação que a gente realizou de vacinação dos usuários. A primeira ação de vacinação que a gente realizou com os usuários foi antes da pandemia, quando a gente fez uma ação de vacinação ali da gripe, e foi muito interessante porque foi os vacinadores do centro de saúde com a gente, e aí depois que terminou as ações, eles falaram como que foi importante para ele essa experiência de circular pelo território e de conhecer o público mais perto, né, dos locais que eles permanecem, conhecer a realidade ali mais perto, e foi muito bacana, assim, porque tinha muitos usuários que não acessavam o equipamento. E quando chegou um profissional ali daquele equipamento, né, não só para aplicar a vacina, mas para falar de onde o centro de saúde fica, o seu horário de funcionamento, que isso não falado ali para um profissional da assistência, né, mas para um profissional que tem mais propriedade para falar, que é o profissional do próprio centro de saúde, como que isso foi potente e a gente conseguiu fortalecer um pouco do vínculo dos usuários com esses equipamentos de saúde, assim. Posteriormente, essa ação de vacinação, a gente começou a realizar outras, inclusive a vacinação do Covid, a gente realizou no próprio território, e foi interessante, assim, porque depois dessa experiência que a gente teve positiva, os próprios centros de saúde, eles procuravam a gente para propor ações no território, né? Então, quando a gente fala que a construção do vínculo com a rede, ela também é gradativa, porque diz disso, a gente trocar experiências ali que são positivas, e essas experiências, elas irem sendo potencializadas com o tempo, né? E para além da ação de vacinação, a gente começou a colocar no nosso, na nossa atuação outras ações junto com o centro de saúde, né? É importante falar que no centro de saúde tem um profissional ali que está no território também, que é a ACS, que está presente também para o nosso público, não atende somente público domiciliado, mas o público em situação de rua também, que são as agentes comunitárias de saúde. A gente já teve algumas experiências de realizar encontros com as ACS para falar sobre a população de rua, onde algumas trouxeram, né, que tinham um receio de aproximação, e a gente começou a realizar algumas ações de sair em conjunto para estar apresentando essas profissionais, porque a gente sabe, né, que quando tem um profissional ali que já tem um vínculo, depois para esse usuário se vincular a um outro profissional, isso vai ser um pouco mais fácil. E é muito bacana a gente ver como que a gente colhe frutos dessas ações, assim, né, da gente ver solicitações desses próprios equipamentos de estar presente ali no território em determinadas ações. Para além dos centros de saúde, né, que está ali de uma forma fixa, a gente tem no município o consultório de rua, que é um braço direito aí, da abordagem, do Miguelim também, que é um serviço que também atua no território, então tem uma potência muito grande. E nós temos o BH de Mãos Dadas. O BH de Mãos Dadas é um serviço que atua ali na prevenção das ISTs, é um serviço que também está presente no território, que também atua por busca ativa. E aqui, quando a gente fala dos serviços de saúde, quando a gente pensa no compartilhar as informações, exige uma necessidade muito maior, assim, né? Porque muitas vezes a gente fala de um usuário que ele é atendido pelo consultório de rua, ele é atendido pelos CEAs, ele vai no centro de saúde. Então, como a gente pensar em ações conjuntas onde a gente consiga compartilhar essas informações.
Essa terceira foto aqui foi até uma ação que a gente fez na Praça da Lavadeira, onde estava o consultório de rua, o Centro Pop Miguelin e a abordagem. E é muito interessante pensar nisso, assim, né? Porque são todos serviços que atendem aquele mesmo público. Então, como a gente pode também estar realizando ações de uma forma conjunta, né? Da gente compartilhar ali tanto as ações que a gente vai realizar, mas também as informações delas, né? O acesso à política de trabalho e renda. Eu coloquei esse tópico aqui, que diz de um tópico que eu acho muito simbólico quando a gente pensa sobre o acesso à renda e as possibilidades de trabalho, né? No encontro passado, acho que o Reinaldo ele até falou sobre um adolescente que conseguiu uma vaga, acho que na Asprom, não me lembro, e ele estava ansioso, né, em relação ao primeiro salário, e aí a gente pensar como que é simbólico essa questão do trabalho e do acesso à renda. E é interessante a gente falar sobre o acesso à renda. Eu até lembro que antigamente, hoje algumas pessoas ainda discutem muito isso, quando falam sobre as políticas de transferência de renda, sobre algumas críticas em relação a esses programas, pelo fato de não ter uma renda direcionada a algo, né? Algumas pessoas, por exemplo, falam que, por exemplo, o Bolsa Família deveria ser um dinheiro que poderia ser gasto somente para produtos de alimentação, né? E até uma crítica, olha, porque determinada pessoa pegou um valor, gastou com determinada coisa. Eu lembro que quando a gente teve o auxílio emergencial, eu vi muita gente falando, criticando pessoas que pegaram esse auxílio para comprar determinadas coisas. E quando a gente fala disso, né, a gente diz de um lugar, a gente se coloca no lugar de saber do que é melhor para o outro, né? De saber da realidade do outro. E quando a gente fala sobre uma transferência de renda, de alguém ter uma renda e decidir aonde gastar aquela renda, né? Onde ele colocar aquela renda, de alguém que é dono de sua história, né? De alguém que identifica o que ele precisa. Às vezes a alimentação não é a principal vulnerabilidade de uma família, né? Por mais que uma família, por exemplo, possa ter as suas crianças ali numa situação de trabalho infantil, às vezes ela tem uma fonte ali de alimentação, né? Tem uma rede de apoio que às vezes fornece uma cesta básica, às vezes a principal necessidade é de uma fralda, né? A principal necessidade é de um sapato, e a gente pensar como que é importante essa questão da renda. E é interessante falar sobre essa questão. Eu até coloquei uma foto aqui de uma usuária que a gente tinha acompanhado ela para tirar a documentação, e a gente passou em frente ao shopping. E ela falou que ela nunca tinha entrado no shopping, que o sonho dela era entrar no shopping. E aí ela falava sobre isso, né, que nunca tinha se sentido à vontade de entrar dentro de um shopping. E a gente falou assim, então a gente vai passear hoje. Né? Então, a gente passeou, circulou, andou de escada rolante, tinha uma exposição ali que ela tirou fotos, e isso é simbólico, assim, né? Porque de um local que, por mais que esteja aberto, não é um local onde é acessível, né? Recentemente eu estava fui comprar algo no shopping cidade, entrou uma pessoa em situação de rua no shopping, e o segurança acompanhou essa pessoa para todos os lugares que ela foi, né? Então, a gente diz um local que é aberto, mas não é um local acessível. E como que é simbólico você poder entrar nos espaços e você poder comprar ali o que você deseja. A gente teve um caso até recente de uma usuária que a gente foi com ela no banco resolver uma questão de um benefício que ela recebe, e ela tinha falado de como que ela gostaria de comprar uns anéis. E aí essa usuária, ela permanece próxima ali da região do BH Shopping, e a gente estava passando em frente a uma loja que era muito bonita, e aí a técnica falou para ela, olha, você não quer entrar na loja para ver os anéis? Ela falou assim, mas eu posso entrar? E a técnica falou assim, pode, você pode entrar. E aí a técnica entrou com ela experimentou os anéis. Então, assim, como que é importante falar sobre o acesso, né? O acesso a esses meios de você poder comprar o que você deseja. E pensar também em algo que eu acho que é muito difícil ainda da gente dialogar, como que ainda existe espaços onde o nosso, por mais que não tenha condições ali de comprar algo, a gente tem relatos de que não é recebido, né, que não pode entrar ali de uma forma de fato efetiva. Então, é um diálogo que a gente ainda precisa fazer muito com a comunidade como um todo,
E como que isso, quando a gente pensa nesses acessos em relação a comprar algo, acho que diz de um empoderamento do sujeito, né? Do que ele deseja, dele direcionar ali o que ele deseja adquirir, né? Dele planejar, né? Isso é muito bacana, assim, né? E muito simbólico também, todo esse processo. E a própria questão do trabalho mesmo, né? Eu acho que nossas experiências de acesso ao trabalho, como que elas foram positivas nesse sentido, né? De eu ter um lugar, né? Por mais que tenha uma dificuldade ali inicial em relação à questão de horário, e foi muito bacana, porque na apresentação passada o Miguelinho falou disso, né? De como que na rua não tem muito essa questão do horário, e a gente percebe uma dificuldade, às vezes, no acesso ao trabalho em relação a isso, mas como que é bacana acompanhar esses usuários nisso, né? De eu ter um lugar, eu construir uma identidade de algo do que eu faço, né? Isso é bem interessante. Em relação aos órgãos de defesa de direitos, eu acho que é algo muito interessante da gente discutir, porque é importante a gente comunicar para os usuários tanto quais são os seus direitos, mas como que é importante a gente trabalhar com os usuários também sobre o que é violação de direito. Porque muitas vezes a gente entra em contato com os usuários que estão em situações de violação de direitos, mas não identifica aquilo como uma violação. E é importante, né, a gente falar para os usuários quais são essas violações e, diante dele identificar, né, qual é essa violação, quais são os órgãos que ele pode procurar. Eu lembro que a gente participou de um processo em um determinado território, onde estava tendo um conflito muito grande entre as pessoas que moravam ali e um grupo de usuários. E estava tendo uma situação, inclusive, de uma das pessoas que moravam ali ter agredido um usuário, ter realizado algumas ameaças. E quando a gente foi conversar com os usuários, se eles identificavam que eles sofriam algum tipo de violência no território, a gente ficou surpresa porque a maioria disse que não sofria nenhum tipo de violência, né? E teve até usuários que falaram assim, olha, aqui a gente não sofre nenhum tipo de violência, a gente sabe que todo mundo quer que a gente saia daqui, mas a gente não sofre nenhum tipo de violência. Então, assim, a importância de falar sobre essas violências veladas, sobre a violência institucional, que é algo muito presente hoje ainda, tanto na rede, nos serviços públicos, como que ainda, né, alguns acessos a serviços, ele só é possível mediante o acompanhamento de algum profissional. Então, falar sobre algumas violências, algumas violações, ela é muito importante, assim, né, para os usuários identificar que violações são essas e como agir a partir disso, né? Eu lembro de uma situação que, quando eu era técnica, que a gente foi acompanhar um usuário no TRE, onde eu estava entrando, o usuário estava atrás, e aí eu vi que ele parou, eu fui olhar para trás, e o segurança falou assim, ele está com você? Falei, tá, então ele pode entrar. E na hora eu falei assim, mas pode entrar por quê? Assim, né? Porque se ele estivesse sozinho, ele também poderia entrar, não entendi. Né? E aí o usuário começou o segurança começou a questionar algumas coisas, e como que algumas violações, algumas violências, elas hoje são legitimadas e camufladas, e os próprios usuários muitas vezes não reconhecem aquilo como violência, assim, e como violação. Quando a gente fala da situação do trabalho infantil, é muito comum a gente ver as famílias falando que não tem aonde deixar as crianças, que é melhor elas trabalharem ali do que entrar para o mundo das drogas, e elas não reconhecem isso como um local de violação da família como um todo, né? Porque ali eu estou responsabilizando a criança pela pobreza. Se uma família, né, ela não tem um local para deixar essa criança, se ela não tem acesso à renda diante de uma família em violação de direitos, e são famílias que às vezes têm uma dificuldade de reconhecer, por mais que reconheça ali em parte algumas violações, não reconhece como um todo, né? Então, como que é importante a gente falar para esses usuários não só dos seus direitos, mas também quais são essas violações e, a partir do reconhecimento dessas violações, quais são os órgãos de defesa de direitos presentes no território. Não vai dar para a gente falar sobre a importância de todas as redes, né? Acho que a gente ficaria aqui o dia todo, a noite toda, mas é importante a gente debater
ali com a política de segurança alimentar, de habitação. É muito interessante também as questões que o Centro Pop colocou no encontro passado, né, sobre como que essas questões relacionadas à habitação, às vezes ainda não tem um preparo da rede de receber o público de uma forma adequada. Então, como que a gente debater com essa política, ou a política de acesso à educação, que a gente tem muitas dificuldades, né, inclusive com o público adulto, o acesso a demais políticas públicas de acordo com as necessidades apresentadas. Eu até coloquei aqui umas fotos de uns cachorrinhos, porque a gente tinha recebido algumas solicitações de alguns munícipes falando sobre os cachorros dos usuários que estavam mordendo quem passava na rua e trazendo alguns conflitos em relação a isso. Teve até uma situação onde o munícipe está com uma pedra em um cachorro, machucou a patinha do cachorro do usuário que a gente atendia, e a gente ficou pensando como atuar em rede em relação a isso, né? E a gente teve uma reunião com as zoonoses, e foi muito bacana, porque os veterinários ali das zoonoses se demonstraram muito abertos em estar acompanhando a gente no território, para estar conhecendo esses usuários, estar conhecendo esses cachorros, estar fazendo algumas ofertas ali de vacinação, algumas ofertas de exame da leishmaniose. Então, a gente realizou algumas visitas em conjunto com as zoonoses. Eles até levaram, né, um lacinho para as fêmeas, uma gravatinha para o cachorro macho. Foi muito bacana, assim, de como que a repercussão nisso nos usuários, assim, né, de ver os animais ali cuidados, de como que isso teve um fortalecimento tanto com o nosso serviço, mas também com esses outros profissionais que chegaram, né? E é isso, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa em articulação em rede, é quase impossível a gente nomear todas as articulações possíveis, porque mediante aquilo que está sendo apresentado, acho que exige da gente até uma certa criatividade da gente propor ações, né? Por exemplo, quando chegou essas situações dos cachorros, a gente ficou pensando muito, nossa, o que a gente faz, né? O que a gente pode construir a partir disso? E hoje a gente tem uma relação muito bacana com as zoonoses. Até essa relação dos animais, a gente dialogou muito com as zoonoses, de depois realizar algum encontro com os serviços, com a rede, para estar falando sobre esse vínculo, né, dos usuários com os seus animais. E como que a rede hoje não está preparada para usuários que têm animais. Quando a gente pensa, por exemplo, na política de habitação, nas repúblicas, são espaços que não podem entrar cachorro, né? Quando a gente faz uma oferta ali para um usuário de um local que não pode entrar cachorro, ele também não vai entrar, porque diz de um vínculo muito forte, né? Todo mundo que tem animal também não iria para algum lugar onde não pudesse levar o seu cachorro, né? Não mudaria de casa se não pudesse levar o seu cachorro. Então, a gente diz de uma rede que, às vezes, ainda tem uma dificuldade e, na verdade, nem iniciou um diálogo em relação a isso. A gente já teve até experiências em relação aos centros de saúde, de usuário que não tinha onde deixar o cachorro e só iria numa consulta se pudesse levar o cachorro, né? Então, assim, como que é um debate importante e foi muito bacana, assim, quando a gente conseguiu fazer essa parceria com as zoonoses. E aí eu trouxe isso de exemplo, porque diz de algo que a gente fez, que a gente nunca tinha feito essa construção, e de como que esse relacionamento com a rede, ele precisa ser construído, e da gente identificar ali no território até possibilidades que às vezes a gente não constrói no nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente ainda não vê possibilidades de atuação, mas que é possível. E quando a gente fez essa questão do cachorro, foi muito bacana até uma questão de fortalecimento do vínculo com os serviços, né? Por último, gente, para falar sobre o fortalecimento dos vínculos familiares, quando a gente diz de um fortalecimento do vínculo familiar, a gente diz de uma situação que são complexa, porque são vínculos que geralmente estão muito fragilizados, no público mais adulto, principalmente quando está muito tempo em situação de rua, a gente vê de vínculos que estão totalmente rompidos. Então, como pensar o fortalecimento desses vínculos? E é muito interessante, assim, quando a gente começa a conhecer a família desses usuários,
porque a gente identifica muitas famílias ali que estão numa série de situações também de violação de direitos, que não necessariamente está numa situação mais protetiva do que aquele usuário que está em situação de rua. Isso é muito importante ser falado, porque quando a gente pensa, né, numa possibilidade de superação da situação de rua para retomar os vínculos familiares, de residir ali na mesma casa, a gente tem que pensar quais são as ações que a gente deve construir em relação a isso, de apoio a essa família. Eu até dei o exemplo no início, né, sobre o usuário que ele falava que não tinha com quem conversar na casa e ele retornou para a situação de rua. Quando a gente foi dialogar com essa família, a gente tinha uma família que tinha muita dificuldade de acesso à renda, trabalhos muito precários, sair muito cedo de casa, pegar vários ônibus para chegar no trabalho, chegar muito tarde, e que não tinha possibilidades ali mesmo de ter momentos de convívio com essa outra pessoa que foi morar lá, né, por próprias questões de trabalho mesmo. Então, a gente a gente estava falando de uma família, né, que tinha situações ali de trabalho muito precário, e que não tinha condições ali e tempo de estabelecer vínculos e de dialogar com esse usuário, de estabelecer momentos de conversa, momentos de relação. Então, a gente fala de famílias que às vezes estão em situações muito vulneráveis, né? Algumas sem nenhum acesso à renda, sem acesso a trabalho, sem acesso a benefícios. Então, como a gente pode construir possibilidades de fortalecer esses vínculos, dando um apoio também à família? Isso diz também de um relacionamento com a rede, porque muitas vezes, né, a família desse usuário vai estar num território diferente do que esse usuário está. Então, como que a gente pode construir ali junto com a rede possibilidades de acesso à família? Aí, junto com o CRAS, ou com o PAEF, ou com a proteção social básica, dependendo ali do território onde essa família reside. Muitas vezes, né, pensar numa possibilidade de acompanhamento dessa família por esses outros serviços antes de uma possibilidade de superação da situação de rua, de pensar quais são os apoios que essa família também precisa, e da gente construir muito a partir disso, assim. E um dos motivos hoje que a gente identifica muito em relação aos usuários voltarem à situação de rua, diz de voltar para uma residência, para uma casa, onde os vínculos não estão muito fortalecidos, onde existe uma série de vulnerabilidades ali presentes, onde ali os pais ou os irmãos, eles também estão passando por outras violações de direito, e que muitas vezes não dá conta, assim, de fortalecer esse vínculo por todas essas situações. Então, quando a gente pensa na família ali como um todo, que logicamente, né, não vai ser um serviço que vai acompanhar todo mundo, né, mas a gente pensa serviços da rede para estar fazendo um acompanhamento dessa família, para a gente construir um fortalecimento desses vínculos em conjunto, como que isso é potente, assim. Muitas vezes a gente vê famílias que também têm pouco acesso à rede, pouco acesso aos serviços de saúde, pouco acesso aos espaços da cidade. E quando a gente fala sobre essa questão de acesso aos espaços, interfere até mesmo nas relações familiares, assim, porque às vezes eu moro perto de um local que poderia ser um parque, um local de convívio com a minha família, mas eu não tenho acesso, assim. Até mesmo aqui no município, que a gente tem passagens de ônibus que são altas, a gente tem uma série de espaços públicos onde não há possibilidade de acesso, uma questão de renda mesmo, né? Então, muitas vezes a família, ela acaba não tendo espaços ali onde ela possa ter momentos de lazer juntos, né? Momentos de diálogos, momentos de conversas, momentos que extrapolam das questões das responsabilidades ali da casa, que é importante para os vínculos, né? É muito interessante porque a gente fez uma atividade com o usuário num parque e ele trouxe do desejo de fazer um piquenique com a família. E a gente até falou com ele que poderia estar auxiliando nesse processo, né? De estar organizando o piquenique, de não estar ali no momento, no dia, para eles poderem conversar, mas como que a gente pode utilizar também os espaços do território para o fortalecimento desses vínculos? E quando a gente pensa, principalmente da retomada, né, desses vínculos no sentido de voltar a morar juntos,
como que é importante a gente pensar também no vínculo ali com o território, né? Porque muitas vezes esse usuário que já tem um vínculo fortalecido com o território que ele estava em situação de rua, como a gente pensar em estratégias para que ele possa fortalecer o vínculo nesse novo território. Então, tem algum serviço de convivência ali perto? Se for um jovem adulto, um adolescente, tem algum grupo ali de adolescentes onde ele possa frequentar? Quais são os espaços onde ele possa criar vínculos ali naquele território onde ele está, né? O que tem naquele bairro onde ele possa acessar? Existe algum trabalho ali da rede informal para adolescentes, de encontro, de esporte? O que existe ali onde eu possa trabalhar para que esse adolescente, ou um jovem adulto, ou um adulto, possa fortalecer os seus vínculos ali naquele espaço, no sentido dele conseguir criar uma rede de apoio naquele novo território, assim, né? E como eu disse lá no começo, quanto maior a situação de vulnerabilidade, mais um território ele se torna protetivo. Então, quando eu mudo alguém de território, quando eu penso, né, de mudar alguém de território, eu preciso trabalhar todas as questões desse novo território que esse usuário vai. Então, quando a gente pensa em fortalecimento de vínculos familiares, acho que diz de algo muito amplo, né? Diz muito mais diz muito mais do que propiciar momentos ali de diálogos, encontros, de uma visita na casa, mas diz de um fortalecimento da família, um fortalecimento da família com a rede, um fortalecimento da família com o território, se for o caso, né, de voltar a residir em conjunto, o fortalecimento dessa pessoa com aquele território que ela vai. Então, diante de uma série de ações, a gente vai mobilizar a rede daquele novo território, né, e a rede que vai acompanhar essa família. Então, acho que é isso, gente. Acho que acabou. E acho que eu passei um pouco do tempo também, né? De jeito nenhum, Tirza. Nós atrasamos muito. Nossa, muito bacana a sua exposição. Muitíssimo obrigada. Uma experiência muito rica que vai nos contribuir muito com a nossa reflexão coletiva aqui. Muitíssimo obrigada. Você gostaria de falar mais alguma coisa ou eu posso passar a palavra para os nossos colaboradores que fizeram um pequeno relato? Pode passar a palavra. Eu só estou vendo aqui como que eu faço para tirar o compartilhamento da tela. Eu não estou achando. Acho que basta clicar no alto da tela, tem um verdinho aí em cima, talvez. Ah, não, embaixo tem um share screen, aí deve ter um interromper, compartilhamento, alguma coisa. Aí. Isso. Então, Isabela e Cláudio, vocês poderiam, por favor, qual de vocês, se preferir primeiro, colocar suas reflexões para o público? Pode começar, Cláudio. Pode começar, Isabela, que eu estou abrindo o computador aqui, que a bateria descarregou. Então, nossa, eu tentei ir anotando, Tisa, o que você foi dizendo, mas muita coisa muito rica, assim, né, desse trabalho social que tem um território como o Norte, e aí, assim, é tanta coisa legal que eu tentei separar, assim, um pouco do foco do trabalho de vocês, né? Mas eu acho que eu vou começar falando dos desafios que foi uma das questões que a gente quis levantar também do encontro anterior, porque, nossa, são ações brilhantes que eu acho que você já descreveu muito bem. Mas talvez o que eu percebi, assim, que você falou, né, que você pode dizer se é isso mesmo, de desafio, é trabalhar, que é um potencial também, mas é trabalhar com esse território vivo, que atravessa o sujeito, né, e a sua dinâmica, aquele território que muda o tempo todo, o território que tem ali suas particularidades, e esse sujeito que não está limitado, no caso, às fronteiras, né, assim, essas fronteiras que às vezes os serviços estipulam, né? Geralmente os serviços são licenciados
pela territorialização dos espaços, né? E são sujeitos que estão para além dessas normas formais, né? Das burocracias. Então, também coloquei como um dos desafios, né? O usuário com limitações de dispositivos sociais para manter os vínculos territoriais, circular e acessar a cidade. Essa visão que você trouxe da cidade, que não é de todos, né? A dificuldade em lidar com a rede diante da limitação dos serviços construírem ações singulares e não burocratizadas, fora da caixa, né? Assim, coloquei também que poderia ser talvez um desafio, né? Construir vínculos também com a rede, né? Laços que precisam ser refeitos e reforçados o tempo todo. Eu acho que isso é uma dificuldade que o Miguel também colocou, né? Assim, desses encontros, às vezes das ações, as dificuldades de comunicação, né? Dessa comunicação efetiva, essa comunicação proativa. Também coloquei os diversos serviços que atendem o mesmo usuário, né? Quer dizer, já estou repetindo, que é isso que eu acabei de dizer, né? Que às vezes não tem esse ponto de encontro com uma ação conjunta, usuários com violações de direito em diversos âmbitos. Coloquei como uma dificuldade, mas também como algo fantástico, né? Que a priori vocês precisam sensibilizar os usuários para que eles possam despertar novamente o desejo de se cuidar, se empoderar dos direitos que deles foram destituídos, né? Sujeitos que são tutelados, vigiados, julgados pela sociedade, até mesmo em atividades cotidianas, necessidade de aproximar e construir acesso a múltiplas políticas de diversos âmbitos para garantia de cuidados e direitos dos usuários, né? Quando você fala, por exemplo, de ações até voltadas para zoonoses, né? Assim, do quanto que é amplo, né? Assim, é de fato um olhar integral para o sujeito. Imagino que isso possa ser um desafio para vocês também, mas que vocês parecem conseguem lidar com isso. E ao tentar construir, né, essa reaproximação do sujeito com a família, né, perceber que esses lares são desprotegidos também, né, que não é só promover uma proteção na rua, né, mas em casa também essa proteção não existe e ainda pode ser ainda maior, né. Acho que é isso que eu percebi como desafio, mas coloquei aqui com muita admiração, né, o quanto que vocês fazem essa busca ativa no território do público, ofertando cuidados para evitar as maiores violações, né, assim, parece que no encontro anterior a gente percebeu o quanto que adolescente, às vezes, ele só é enxergado pela comunidade quando ele passa um ato ou quando ele próprio retoma, né, esse lugar de violência, assim. E aí vocês agem na prevenção, então achei isso super interessante, né? O olhar para essa relação do sujeito com o território, enxergar a riqueza, a importância da rua e do território para o sujeito atendido, né? Construir os conceitos diversos de proteção mediante a história do sujeito e suas vivências sociais, a superação a ser trabalhada diante da visão do sujeito atendido e não da demanda da instituição e da polis, né, que a cidade demanda, a instituição demanda, mas o que que aquele sujeito deseja? Acho que isso foi muito marcante na sua fala, né? Acho que algumas coisas aqui eu já disse. Achei muito legal, né, que vocês usam como ferramenta o mapeamento do território e seus dispositivos de proteção formal e informal, a rede criada pelo próprio usuário, né, que não é essa rede que a gente tem aí nos protocolos, né, das Secretarias de Desenvolvimento Social, da Saúde, mas a rede que ele tem autonomia de criar, né, e de vocês apoderarem disso também como meio de cuidado. É muito bonito também a forma que vocês ocupam os espaços de formas diferentes, né, mostram os usuários para além dos estigmas, aproximam a comunidade, diminuem as resistências e as diferenças, ressalta as potências do sujeito.
Eu acho que vocês promovem políticas públicas em ato, quando vocês promovem discussões, né, com a população, numa praça, discussões com os atores da rede, né, com os agentes de saúde, que é quem está na ponta, que é quem vai acolher, às vezes, no primeiro momento, aquele sujeito, né? Então, construir política pública em atos é muito interessante, que é para além dos papéis, né? Assim. E eu achei lindo também a arte, né? Vocês utilizarem a arte para propiciar ao sujeito que ele seja autor e criador de sua própria história, né? Dar novas cores, né? Novos formatos aí para sua história, vocês serem pontes para esses sujeitos, abrirem portas para esses sujeitos dentro da cidade, para que eles possam ocupar os espaços por si só, posteriormente, né? Não só nesse sentido do assistencialismo, mas de empoderar esse sujeito, né? Eu acho que é isso, tem uma lista enorme aqui, depois eu compartilho com vocês lá no bate-papo, no chat, né? Mas algo também que eu achei muito legal é desconstruir a normalidade da violência, né? Destinada a esses usuários, porque não enxergar a violação de direito, né? Assim, que está ocorrendo ali, eu acho que isso vem da construção histórica, né? Que o nosso país coloca as pessoas que estão em vivência de rua, né? As pessoas de diversas classes sociais. Então, acho que desconstruir a normalidade da violência, acho que é algo muito necessário no momento que a gente vive assim, no nosso país. É isso, gente. Eu me ausentei um pouquinho, vocês me desculpam, talvez faltou alguma coisa, mas é isso. Nossa, Isabela, incrível. Acho que você deu uma contribuição muito boa, como sempre, para a gente começar a pensar essas estratégias numa perspectiva coletiva a partir dos impasses que a gente identificou na última aula com o Centro Pop. Muitíssimo interessante. Acho que é importante a gente começar a pensar como que essa experiência da TIRSA pode nos auxiliar a pensar estratégias mais amplas de prevenção, de ação nesses territórios, né? A partir da experiência que ela apresenta. Muito bacana. Cláudio, você pode apresentar para nós? Você consegue agora aí? Consigo sim, eu até peço desculpa um pouquinho se tiver ruído, porque eu estou no espaço público aqui também. Sem problema. Mas as observações que eu fiz, na verdade, foram através de perguntas, e essas perguntas eu acredito que elas levarão a gente a várias reflexões. Depois eu vou digitalizar essas perguntas, que eu não consegui colocá-las todas no computador, mas eu mando amanhã lá no grupo e compartilho com os professores. Mas, em relação ao fortalecimento dos vínculos territoriais, familiares e com serviços públicos, achei bastante interessante as reflexões realizadas sobre a proteção, né, da população em situação de rua, como que é possível a gente fazer essa proteção, como que é possível a gente melhorar a qualidade de vida dos usuários e colocá-los frente ao acesso a bens e serviços, quais seriam os meios de proteção do território para essa população, qual a importância de se falar em território, qual a incidência nesse ponto que me chamou mais atenção foi qual a incidência da violação de direitos. Eu acho que é um indicador muito importante que a gente deve começar a pensar e coletar dados, né, para a gente poder atuar mais em cima daqueles direitos que são mais violados. Em seguida, vem a questão da dinâmica dos territórios, quais as práticas públicas presentes no território, e você contextualiza muito bem a questão do mapeamento, né? E logo que você aponta o mapeamento como uma estratégia importante, você fala sobre a questão das redes formais e informais, né? Quais são os acessos que esses usuários têm a essas redes formais e informais, quais são as redes informais instaladas nos territórios que são de grande valia e de grande importância para o usuário, quais são
as estratégias de sobrevivência da população de rua, as relações que a população de rua tem com a comunidade, como que é possível atuar diante das questões de vulnerabilidade com o relacionamento com a comunidade, e como trazer novos significados para essa relação entre, entre a população de rua e a comunidade. E também não há como se pensar em ações, né, sem pensar em território e espaços públicos. E como que esses espaços públicos têm pensado em oferecer acesso a essa população que muitas vezes é estigmada, né, e espaços públicos também que são elitizados. Qual que seria o nosso papel em relação a isso? Já na temática território como potencializador das relações, eu coloquei aqui os serviços públicos e a resposta de proteção, como estabelecer uma comunicação como estabelecer uma comunicação com o usuário, como estabelecer uma abordagem sem que essa comunicação, essa abordagem tenha um constrangimento para o usuário. Em relação à questão da rede, né, e dos espaços culturais, a Isabela apontou muito bem, mas o que me chamou muita atenção foi a questão das experiências trocadas entre os espaços culturais e os serviços. Como que alguns espaços eles dão mais importância em relação aos outros. Quanto à questão de acesso à política de trabalho e renda, quais são as vulnerabilidades de uma família? É muito difícil, né, a gente falar em ressocialização familiar sem a gente, por outro lado, entender a questão da vulnerabilidade familiar, né? Quais são as experiências de trabalho que esses usuários têm em relação ao trabalho, né? E como que essas experienciações elas são colocadas como pauta de discussão. Em relação aos órgãos de defesa, como que a gente pode trabalhar com o usuário a violação dos seus direitos? Porque você citou muito bem que muitas vezes algumas violações são legitimadas. E será que nós já pensamos na questão da legitimação dessas violações, né? E quais seriam os órgãos de defesa de direitos presentes nos territórios? E ampliando mais ainda essa discussão, será que os agentes de defesa de direito que estão presentes no território, eles também não consideram alguns tipos de violações como violações legitimadas? Falo isso pensando no meu papel também enquanto policial militar, como que eu vejo a questão das violações de direitos de população em situação de rua como uma questão já legitimada, que muitas vezes é considerada sem importância para os órgãos de defesa social. E, por fim, como atuar em rede com animais de rua, muitíssimo interessante essa sua última apresentação, porque nos leva a refletir, né, a questão de colocar, de a gente pensar em estratégia para vínculo familiar, como que esses usuários deixarão a rua para fazer uso de alguma habitação social sem poder levar o seu pet, né? E como que é possível construir essas possibilidades de acordo com como que a gente pode discutir a vulnerabilidade também do animal em situação de rua com os espaços destinados para o acolhimento dessas pessoas vulneráveis, né? Deixa eu ver aqui.
E também quais seriam as ações de mobilização de redes para a proteção dos animais? Seriam essas as minhas observações, eu fiz mais em questões de perguntas, né? São perguntas que nos levarão às reflexões. Mas, por outro lado, eu já havia feito um levantamento, um apontamento em relação à apresentação da aula passada, que muito tem a ver com com a sua apresentação, Tissa. Seriam as estratégias para vínculo familiar fragilizado. Eu identifiquei que existe um decreto, que seria o decreto 10.570, de 9 de dezembro de 2020, bastante recente, que trata sobre a Estratégia Nacional de Fortalecimento de vínculos familiares, e eles têm como objetivo apoiar, fortalecer e articular as iniciativas existentes no âmbito das competências das políticas públicas coordenadas pelos órgãos do Poder Executivo Federal. Também tem como objetivo propor estratégias integradas que possam potencializar a articulação intersetorial, promover a avaliação do impacto familiar das políticas, dos programas e das ações em elaboração ou implementados pelos órgãos do Poder Executivo. Também fomentar pesquisas, eu acho que é muito isso que a gente está fazendo nesse momento, articular esforços entre o governo federal e a sociedade civil em prol da valorização do apoio do fortalecimento com os vínculos familiares, e para alcançá-los, a gente pode desenvolver algumas iniciativas, como Observatório Nacional da Família. A gente também pode fazer a questão de um observatório municipal, já que está mais associado à nossa realidade, né? A questão da participação da família na escola, criação de programas de equilíbrio de trabalho e renda familiar, e programas municipais de amigo da família. Também tem um outro programa que eu consegui encontrar, deixa eu só abri-lo aqui, em relação à questão que a transdisciplinaridade, ela trata da construção de um sistema total sem fronteiras sólidas entre as disciplinas, ou seja, de uma teoria geral de sistemas ou de estruturas que inclua estruturas operacionais, estruturas de regulamentação e sistemas probabilísticos, e que destas diversas possibilidades por meio de transformações reguladas e definidas. E dentre isso, eu encontrei algumas estratégias que seriam construir redes saudáveis, que seria associar fomentos como legislações, instituições públicas, instituições não governamentais, instituições privadas com interesses sociais e representações populares para um amplo debate e produção de vias de acesso para usuários, como, por exemplo, no projeto Miguelim, que também vai muito ao encontro com o seu trabalho. Reforçar também a ação comunitária, né, através de intervenção ativa da comunidade, no sentido de apoiar, sustentar e patrocinar as ações sociais, empoderar a comunidade enquanto rede sobre a necessidade de participar ativamente do desdobramento das ações, suporte social, suporte material e suporte humano para a concretização das ações. E, por fim, desenvolver competências pessoais que pressupõem o desenvolvimento pessoal e social através da melhoria da informação, da educação para a saúde e reforço das competências que habilitem para uma vida saudável. Essas intervenções devem ter lugar na escola, na residência, no trabalho, nas organizações comunitárias, e ser realizadas por organismos educacionais, empresariais e de voluntariado, e também dentro das próprias instituições públicas de saúde. Mas seria o que eu havia levantado em relação à aula anterior, em consonância com
o que você apresentou seria isso. Gente, a gente está querendo propor a gente estender mais 20 minutinhos, porque a maioria das pessoas conseguiu entrar às 19h20. Aí a nossa proposta é ir até 21h20. E agora, então, agradecer, aproveitar que eu tomei a palavra, agradecer a Tirza. Foi uma fala, assim, tocante, porque eu acho, né, como a Isabela e Cláudio conseguiram captar tão bem, você traz os impasses, o racismo, a violência, a segregação, inclusive dentro das instituições e das políticas públicas, mas você vai permeando sua fala com pequenas ações delicadas, inventivas, orientadas por uma ética, de tomar aquela pessoa em trajetória de vida nas ruas como sujeito. Eu achei muito lindo essa dobradura que você faz. Numa situação de uma vulnerabilidade extrema, ver a potencialidade do sujeito, sabe? E a potencialidade dos técnicos das políticas públicas, porque você também não fica numa situação de uma certa descrença em relação às políticas públicas, né? Você mostra, por exemplo, como que para uma pessoa sair para vacinar, para ela é transformador também. Então, muitas vezes, né, a inércia do serviço também é algo estrutural que pode ser rompida, e as pessoas, eu acho que elas gostam de ser mais inventivas, né? E só um parêntese, isso que é o SUS. O SUS não é a lógica de atender uma fila, é a lógica de pensar no território, na área de abrangência. E essa ação do cachorrinho, eu achei de uma delicadeza, assim, de uma inventividade, e você abrir com a cultura, Tirza, porque, assim, eu acho que se a gente tivesse feito um brainstorm, o que vem à cabeça, a população, trajetória de vida nas ruas? Eu acho que a questão da necessidade se impõe, né? A fome, o desamparo, a miséria. Mas eu acho que você subverte colocando a cultura em primeiro plano, porque aí você, com isso, você não reduz esses corpos a uma dimensão puramente biológica, mas é uma dimensão humana. Então, achei assim, de uma potência, de uma beleza, sua fala. E Isabela e Cláudio, acho que fizeram amarrações com o encontro anterior. Cláudio trouxe novidades, fez uma amarração, inclusive, com o nosso escopo teórico-metodológico da transdisciplinaridade. Então, assim, gente, um encontro maravilhoso, vários comentários, elogios no chat, e agora a gente circular a palavra para depois a Tirza poder fazer breves considerações finais. Mas gostaria de ouvir mais vocês. E, Tirza, você podia também compartilhar seus slides, que foram muito lindos, e para a gente poder colocar, né, no grupo, tudo mais. Oi, gente, boa noite. Tisa, muito obrigada, estou muito tocada. Acho que a Cris falou muito assim, do que né, do que tocou, se organizou um pouco também, o que eu estou sentindo. E eu achei muito legal essa parte do sensível mesmo, né? Porque parece que essas redes vão se formando entre os profissionais e como que esses enlaces dessa rede, né, vai tocando o que tem de humano nas equipes, e as pessoas se sentem, elas se movimentam para participar, né? Elas são causadas para participar também, né? Por essa via assim do sensível, né? Acho que isso toca assim as pessoas, então isso me encantou muito.
Eu acho que eu queria falar um comentário livre, assim, das minhas anotações, Tisa, mas eu não sei se você vive isso, assim, mas eu identifiquei muito na sua fala, e pensando na minha prática enquanto servidora da saúde mental, trabalho no CAPS, o quanto que, às vezes, essas expressões, né, das questões sociais, dos sintomas sociais, né, do nosso tempo, né, das mazelas sociais, são transformadas em, em alguns estigmas para justificar. Por exemplo, estou dizendo isso porque aqui no meu município, muitas das vezes, as pessoas que têm vivências de rua, elas são levadas a um serviço de saúde mental para ser medicadas, nomeadas como loucas, assim, né? Da mesma forma como um jovem que está em situação de rua, como foi falado no Miguelim, é levado e é visto pelos serviços como uma pessoa que é voltada para o crime, um usuário de droga, né? Então, quanto que é esse estereótipo que é colocado, assim, é um estereótipo que visa não enxergar de fato as mazelas sociais, né, das cidades, assim. E assim a gente vive muito isso, porque você fala de Belo Horizonte, eu penso em Brumadinho, que é uma cidade muito menor, né, em questão de população, quanto que a gente recebe ligações assim, olha, tá aqui na porta da prefeitura, né, tá na lotérica, tá com mau cheiro. Vem aqui, vocês têm um carro do CAPS para recolher? E assim, e de forma muito nessa visão sanitarista, né? Vamos lá, vamos limpar, vou levar lá no CAPS, dar um sossega-leão, vamos dar um banho, né? Assim, o quanto que às vezes, igual você disse, né? Do cachorrinho, a gente tem prática assim de usuários, de moradores de rua, né? Que são usuários de serviço de saúde mental, que tem, por exemplo, o saco, né? Aquele saco onde eles carregam tudo que é da história deles. E o quanto que o saco é a extensão deles próprios, assim. E aí eu lembro de, tem um usuário nosso, assim, do CAPS, que a gente precisou adaptar o serviço para receber não só ele, mas o saco dele. O saco do Zé da Lata, porque tirar o saco dele, aquele saco cheio de coisas que remetem à sua história, algo que ele agrega um valor e uma importância, é também desorganizá-lo psiquicamente, né? Como a gente vê relatos assim, de pacientes que chegam com cabelo muito grande e que ao cortar o cabelo, né, promove inclusive uma crise assim, psíquica, né, porque o cabelo é algo de uma proteção para ele, na sua estrutura psicológica, enfim. Então, é muito legal perceber isso, assim, na grande cidade e na cidade interior também acontecendo, assim. É muito, muito importante e nos inspira muito, assim, nas nossas ações também. Não sei se o pessoal do Centro Pop Miguelim gostaria de falar algo, Reinaldo, Luísa, Ayla. Sim, primeiramente, parabenizar a Tisa aí por toda a fala, por toda essa potência, né, considerando mesmo aí como que é essa relação da população em situação de rua com a cidade, com a realidade desses territórios, como circula, né, por todo o dinamismo socioespacial, levando em consideração, né, esse sujeito dentro desse território para intervenções cabíveis, né, valorizando esse sujeito, potencializando esse sujeito. Muito bacana mesmo, Tisa, né? Essa completude aí, né? Do Miguelim, nesse centro, do Miguelim para a rua, como que a gente age, né? Com essas ações conjuntas, levando em consideração a vida do outro, a potência do outro com o meio público, com esses espaços públicos, e como eles interagem, né? E como isso tudo influencia e caracteriza esse sujeito, né? Que habita ali, faz desse lugar sua moradia, seu espaço de sobrevivência. E pensando aqui bem no início aí que Tisa disse, né, muito bacana uma pergunta que ela levanta e começa com essa pergunta, é possível ter qualidade de vida vivendo nas ruas? Né? E eu creio que sim,
né, para a gente poder desmistificar também esse olhar nosso, né, de toda a demanda que se cria pela rede, pelo Estado, que a gente coloca a demanda para o outro, mas essa demanda é real para o outro, né? Como que o outro se vê, né, articulado por essas informações que a rede o traz, como que essa rede informal também, muitas das vezes, justifica, né, e traz uma identidade, uma qualidade para ele ali naquele Estado, que está para além dessa rede formal. Né? Então, essas questões transdisciplinares, né, da família, né, de estar ali presente, às vezes, com esse público. Eu conheci um senhor que ele tem 25 anos de situação de rua. É um ser mesmo que não perdeu o vínculo com a família, né, me disse que os familiares, os filhos vão, de vez em quando, na rua visitá-lo, mas que a rua é o lugar para ele poder ser livre, para ele poder, né, se organizar e ter uma identidade ali que o atrai. Então, é muito bacana, Tisa, quando você traz, né, esse outro olhar, essa perspectiva da rua, né, essa rua da potência, essa rua do link, das articulações, e essa rua também capaz, né, de trazer o subsídio o suficiente para aquele sujeito ali, né, ter as suas vivências, ter as suas relações, né, organizadas. E parabéns mesmo aí a todos, né? A Tisa conclui também no final aí, né, com esses indicadores, né, de como amarramos, né, esse olhar desses serviços de ponta, né, que vai em busca da identificação, da busca ativa desse sujeito e como é essa articulação, né, seja ela a rede de saúde, de educação, e sempre considerando, né, o atravessamento desse sujeito com as suas perspectivas, né, com as suas realizações e os seus desejos ali naquele território. Então, a relação com a cidade, né, e a compreensão da realidade, né, desse território que pode atrair, né, e caracterizar esse sujeito é muito importante. Eu acho e é por isso que o SEAS hoje faz um trabalho tão exímio, de grande qualidade, né, pela cidade, considerando esse outro do jeito que o outro está sendo, com a sua potencialidade, e não desmistificando também aquilo que há de bom na rua. Obrigada, Reinaldo. Super interessante. Eu fico achando que a gente já tem algum material para começar a pensar conjuntamente essas estratégias, né? Alguém mais aí? Ayla, Luísa, né? Que a gente tem assim, essas articulações bem, né, amarradas aí com a artista que está na Regional Leste, em outras regionais. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Ayla, estamos ouvindo. Eu vou pegar o gancho do Reinaldo aqui e vou agradecer a Tisa também, dizer, Tisa, maravilhosa sua fala. É sempre muito bom estar com você, mesmo que distante, né? Assim, a Tisa é uma grande parceira do equipamento, independente da regional que a gente tiver, que a gente está atuando, a gente sempre pode contar muito com a Tisa, com as equipes, né? Que a Tisa supervisiona. Então, é um prazer a gente estar aqui hoje nesse encontro na companhia dela, né, assim, vendo uma apresentação tão bacana. A gente tem essas dificuldades que são muito similares, que a gente vai de encontro, né, assim, até pelos públicos serem os mesmos, né, assim, mas a gente vai vendo que nessas articulações a gente vai conseguindo alguns avanços, né, assim, a gente enfrenta essas questões. Quando você falou o negócio do cachorro, Tisa, eu estava tendo essa mesma dificuldade recentemente para acolher um adolescente. Tinha 2 cachorros, e que as unidades não estavam aceitando ele ir com os cachorros. Então, assim, a gente teve que mover a SMASAC, que foi uma questão, envolvendo diretoria-geral da mantenedora, foi uma questão, sabe? E aí, para no final das contas, o adolescente desistir do acolhimento, né? Assim, um processo que demorou, e aí, no final das contas, ele desistiu do acolhimento. Então, assim, é uma questão para a gente pensar também, né? O quanto que isso não é, e o tanto que isso afeta. Queria só falar umas questões com relação aos vínculos familiares, nessa relação, esse trabalho com a família, porque uma dificuldade que a gente tem vivido, que a gente tem visto no equipamento, por exemplo, especialmente, assim, já era uma dificuldade
previamente, né, assim, já tinha essa dificuldade desse enlace com a família, desse trabalho com a família, para pensar esse retorno e para pensar também uma manutenção desses vínculos, desse pós-retorno, né, assim, caso esse retorno seja bem sucedido. Mas eu acho que, assim, eu acho interessante a gente sinalizar uma questão pós-pandemia, né, assim, que quando a gente começa a fazer essas atividades na rua e que começaram em parceria com a Leste, né, assim, acho que as nossas primeiras atividades na rua foram ali com a TISA, também, assim, com as equipes da TISA, então a gente começa nesse processo, e com a Centro-Sul também. Então, assim, a gente vai pensando que com a pandemia, por exemplo, mudou um pouco as configurações, né, assim, do público que estava na rua. Então, a gente começa a acessar, até acesso a muitas famílias estando na rua, então, muitas famílias estando em ocupações, né, assim, situações de moradia invadidas, né, assim, então, que é uma situação bastante complicada, como a gente disse na semana passada, mas que aí a gente começa a ter acesso a essas famílias também. Então, o nosso contato muda, né, assim, se antigamente a gente tinha um acesso precário às famílias, né, uma dificuldade gigantesca, que muitas vezes a gente só resolvia, né, assim, fazendo visita domiciliar, né, assim, a gente tentava fazer contato por telefone, convidava para o equipamento, tentava fazer contato indiretamente pela rede local, mas ainda quando nada disso funcionava, a gente fazia as visitas domiciliares, e aí com a pandemia a gente tem o quê? Acontece que a gente não pode mais fazer visita domiciliar em função do Covid, e aí a gente tem essa presença dessas famílias na rua, né? Assim, então a gente recebe muitas crianças e adolescentes com um contato um pouco maior com essas famílias, mas que também estão todos ali em situações bastante precárias, assim. Então essas relações com as famílias mudam também com a pandemia, e aí a gente vai tentar trabalhar um fortalecimento de vínculos do núcleo familiar com outros familiares, por exemplo, da família extensa, ou então de uma rede comunitária também, para fortalecer aquela criança, aquele adolescente, aquele núcleo familiar, de uma forma geral, no território de origem, né? Assim, ou então em algum território novo também escolhido para poder ter uma outra construção, né? De uma outra jornada. E aí essas questões todas são bastante peculiares, né? Assim, porque é isso, com cada processo, com cada caso novo que chega, a gente realmente vai precisar de uma criatividade mesmo para poder lidar com essas demandas, para a gente poder entender melhor como que a gente pode lidar com isso, qual que é o melhor caminho, qual que vai ser a decisão mais acertada, né? Assim, você mencionou a questão do Miguelinho na rua, que foi uma estratégia muito importante naquele momento, né? Assim, a gente passou o ano passado todo fazendo várias ações ao longo da cidade, né? Assim, quando você fala da questão do Miguelinho estar para a cidade toda, mas de ser um ponto fixo e, querendo ou não, distante de muitas regionais, é uma dificuldade que a gente tem todos os dias, né? Que a gente enfrenta todos os dias, porque a gente sabe que tem muitas crianças e adolescentes em vários locais da cidade que não têm acesso ao Miguelinho até pela distância e que precisariam de ter esse acesso, né, assim, que o CEAS faz essa ponte, né, assim, comunica a gente, chama, leva lá no Miguelinho, então a gente vai até o ponto, mas que também tem essa defasagem aí, que a gente precisa de pensar em estratégias, mas, né, assim, dessas limitações territoriais mesmo que estão para o nosso equipamento. Bom, queria só fazer essas algumas pontuações nessa questão da arte e educação toda é muito importante também. Nosso arte educador também vem fazendo esses trabalhos, né, fazendo essas construções que são muito bacanas e que são muito importantes, né, assim, esse enlace faz toda a diferença para a construção mesmo de uma valorização, de uma compreensão de uma valorização humana, né, assim, porque a gente está pensando que a gente vive num país onde pessoas, por exemplo, eu, como uma mulher negra, sou perseguida no Diamond Mall, né? Então, assim, quem dirá uma pessoa em situação de rua, né, trajada de uma certa forma, com cabelo de um certo jeito, às vezes, muitas vezes, né, exalando um odor X, um odor Y. Então, assim, a gente pensa quais são esses reflexos na nossa sociedade, né? Então, a gente está discutindo a gente está discutindo lugares, muitos lugares, marcados de forma muito séria, de forma muito clara, desse não pertencimento, né, assim, então isso são obstáculos, né, para a gente poder conseguir
indo e avançando. Eu acho que a Luísa quer falar algumas coisas, porque a tela dela apareceu aqui para mim, mas é isso, eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui presente, compartilhando, construindo estratégias mesmo, e tentando pensar, né, assim, tudo que a gente tem vivido. E agradecer a Tisa mais uma vez. Tisa, saudades, viu? Gente, eu queria só falar rapidinho, eu vou falar sem o áudio, sem o vídeo, porque eu tô sem o fone. Mesmo agradecer a Tisa mais uma vez, né? Acho que foi fantástico tudo que ela trouxe, contribuiu demais. E reforçar mais uma vez essa complementariedade entre os serviços, né? Isso que a gente já vem discutindo há um tempo, que um serviço só nunca vai dar conta, né, de uma demanda apenas, e a gente precisa um dos outros, né? A gente está no Miguelinho, Céia está no território, a gente tem outros serviços, tem um consultório de rua, e a gente precisa, né? A Tísia falou isso, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, isso é fundamental. E também uma coisa que ela falou que é super interessante, que eu acho que a gente construiu o nosso serviço a partir da demanda do usuário, né? Quer dizer, não é a gente encaixar o usuário no nosso serviço, é a gente encaixar o nosso serviço na demanda do usuário, e aí a gente consegue trabalhar com o usuário, aí a gente consegue escutá-lo, entender a demanda dele e dar uma resposta efetiva, né? Às vezes a gente se depara com esse tipo de situação, né? Quer dizer, o usuário chegou a um lugar e ele precisa se adaptar, e aí o usuário acaba não voltando, acaba não tendo a sua demanda respondida, né? Então, eu acho que é um ponto também para a gente ter sempre na direção dos nossos serviços, né? A gente precisa, porque a gente vai aprendendo com o usuário também. Então, a gente precisa cada vez mais escutar o usuário, estar preparado para ouvi-lo e responder da forma que ele precisa, não da forma que a gente acha que é o certo, né? Acho que tudo já foi falado, assim, mais uma vez agradecer, acho que hoje foi, assim, fantástico, perfeito, Tisa, foi irretocável na sua fala, foi maravilhoso. Muito obrigada, Luísa, Ayla, Reinaldo, a Júlia, todos que fizeram algumas colocações. Eu gostaria de saber se a Tisa gostaria de fazer algumas palavras finais. Só para agradecer mesmo, né, o momento, a oportunidade. A gente costuma dizer que na assistência social a gente vai embora e não volta nunca mais, a gente é apaixonado, né? Se apaixona e fala muito mesmo. Porque por mais que tenha desafios, é um serviço que é muito potente, né? E construir essas relações, por mais que seja difícil, eu vislumbro muita potência, né? E eu acho que é muito bacana quando a gente compreende a realidade dos demais serviços, demais equipamentos, para a gente construir junto, né? E eu acho que é muito isso, quando a Cris coloca, né, desse ser para além do biológico, da gente pensar ali no que desorganiza. Achei muito bacana a questão do CAPES, né, da sacola, porque a gente tem que tomar muito cuidado de tirar do usuário talvez aquilo que é um ponto de organização dele, né? Como que isso a gente precisa ter cuidado. Até em relação a essa questão dos cachorros, na última parametrização do serviço para a população de rua, se fala, né, sobre a necessidade de ter canil dentro dos equipamentos de acolhimento institucional. Ainda não é uma realidade, né, no município, mas o fato de estar escrito já traz uma esperança, né, de que algum dia a gente tenha canil nesses equipamentos, e da importância de falar disso, né, porque quando a gente pensa do vínculo dos usuários com os cachorros, ainda é um tema um pouco debatido. A gente, enquanto serviço, até já pensou em escrever sobre o tema, né, de fazer encontros sobre o tema, e eu acho que diz disso, assim, né, a gente que está ali com os usuários, quando a Luísa fala, né, que não é o usuário que tem que se adequar a gente que tem que se adequar ao usuário, mas também da gente pensar do que talvez ainda não está construído, né, e como que a gente pode, em conjunto, pensar nessas construções, né, o que a política ainda não dá conta, e a gente tem que pensar em construções, né. Eu acho que a gente somos seres políticos, né, que precisa militar aí, pela essa assistência, militar por essas políticas, militar por novas construções de políticas que ainda não existem, incentivar os usuários, né, para que eles também estejam nos espaços de participação. Eu acho que isso é muito importante, porque o principal saber não é nosso, né, o principal saber é do usuário, e acho que é muito importante ele saber, né, quais são esses espaços de fala,
as classes, os fóruns, para que eles possam estar presentes também e trazer sugestões em relação a isso. Mas no mais é isso, agradecer todo mundo, agradecer ao Centro Pop Miguelin, né, que é o nosso braço direito na rua, quando o assunto da criança e adolescente. E eu acho que diz disso, né, quando a gente consegue criar relações confiáveis, relações ali seguras, como que é potente as ações, né? Eu acredito muito nas relações com a rede e das possibilidades de construções. Mas no mais, agradecer todo mundo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar e a gente retoma a discussão na próxima aula? Não sei se algum professor lá do IAT gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar. Eu queria só agradecer mais uma vez a Tirza e, claro, agora os nossos parceiros queridos do Centro Pop. E eu acho que vocês fizeram amarrações assim imprescindíveis mesmo, né? Colocando esse eixo aqui da disciplina bem em pauta. E eu acho que, né, se ninguém mais quiser falar, a gente pode encerrar e seguimos na semana que vem. Eu acho que a gente pode encerrar, porque eu fico preocupado com o horário das pessoas que haviam se programado para encerrar mais cedo, né? Então eu fico preocupado. Mas é claro que essa conversa ela é muito rica e daria, como a gente costuma dizer, pano para manga, né? Aí eu queria aproveitar para os professores do IAT que, se puderem, ficar um pouquinho para a gente alinhar umas coisas ao final da aula, 5 minutinhos, né? A Jeane, se puder, a Andrea não está mais aqui, mas o Sérgio está sabendo, o Cris também, Heloísa, né? Se a gente puder ficar um pouquinho, seria legal. Obrigado, viu, Tisa? Foi muito massa, muito bacana. E obrigado aos nossos relatores que brilharam, como sempre. Muito obrigada, pessoal. Então,